Então, voltamos para a parte 2 do nosso podcast, Saia de Saia. Hoje com convidadas especiais e com o título Mães Atípicas e o que ninguém vê. Agora há pouco vocês falaram, sobre ter uma rotina intensa muitas vezes em casa, com terapias, envolvida 24 horas praticamente, com o filho, com a filha, enfim. Onde fica a parte de ser mulher, do autocuidado? Eu tenho que falar sobre isso porque é um assunto que é o que eu faço, Eu ajudo mulheres, na verdade, a se olharem com carinho no espelho, a voltarem a se olhar. Tem mulheres que eu atendi há pouco tempo que não se olhavam mais no espelho. Eu imagino. Elas amarravam o cabelo, escovavam o dente e saíam trabalhar. Como fica essa área? Pri, tu que tá com esse batonzão aí. Depois de muitos anos, na maternidade, a gente vai automaticamente se anulando. Acho que a maioria das mulheres fazem isso. E dentro da maternidade atípica, piora um pouco. Então, eu depois do Lázaro, eu sempre fui muito mãezona, assim, querer fazer tudo por eles. Então, já resolvi trabalhar em casa para ficar mais tempo com eles. Isso é um agravante para quem trabalha em casa, eu acredito. Para mim, pelo menos, foi de anular um pouco mais, porque então tu tem os filhos te vendo ali em casa toda hora, como se tu tivesse disponível o tempo todo, E outra coisa que tu já não se arruma tanto para sair, tu não vai sair, tu, tá com aquela roupa ali simplesinha em casa. Mas com o autismo parece que eu me senti assim, meu Deus, meu filho precisa de mim, vou vestir essa camiseta, é comigo, falei pro marido, deixa que eu faço, é comigo, trabalha e eu faço tudo. Só que isso com o tempo tu vai se deteriorando, definhando o teu interior, o teu mulher, sabe? Vai afetando, isso é certo, sabe? Então, desde o ano passado eu comecei a fazer terapia, a psicanálise, e isso que foi transformador, assim, pra mim, que eu não conseguia sozinha, sabe? Chegou um dia que eu disse, não, eu não consigo sozinha, eu tento me incentivar, me enxergar, e eu não conseguia, assim. Então, pra mim, fazer a terapia foi fundamental, assim, eu consegui me ver, porque eu só via a mãe, eu não via a mulher, eu não via muito a esposa também. Sempre a gente se deu muito bem, eu e meu marido, a gente tinha 12 anos casado, mas faltava aquela conexão, assim, aquela admiração, ele era o pai das crianças e pronto, sabe? Então isso foi perdendo também a relação do casal, sabe? Por mais que saísse junto de vez em quando, não era isso, sabe? Era uma coisa mais profunda, assim. Então eu comecei a me rever os pensamentos. Então eu tinha até, dava para se dizer, um pouco de preconceito, talvez via outras mulheres trabalhando, amigas, conhecidas, o marido fica em casa um pouco com as crianças, ela trabalha fora, ela se vira, ela faz tudo, como é que ela faz isso? Como é que ela pode deixar as crianças sair trabalhar, sabe? Eu não entrava na minha cabeça isso. E com o tempo eu fui vendo que, na verdade, eu também queria fazer isso e eu não conseguia, sabe? Então, aquela coisa de tu criticar no outro, às vezes tu tem um pouco daquilo também, o que tu quer fazer. E admirava outras mulheres, mas aquilo sempre me incomodou. E com a terapia eu fui me vendo, fui descobrindo coisas que eu gostava de fazer, daí eu já não fazia mais exercício físico também. Como é que eu vou sair e deixar as crianças? E até um dia a terapeuta me disse, tu parece ser aquelas mães que diz, filhinha, eu vou ali tomar um banho rapidinho e já volto. Sim. E era bem assim, nem no banho eu demorava, sabe? Então eu comecei aos poucos, me desligando, fazendo coisas pra mim, vendo mais, por mais que eu visse minhas amigas sempre, mas comecei a me alongar mais e tomar um mate mais alongado. Não preciso estar 6 horas em casa, porque o meu marido tá lá, ele tá com as crianças, elas vão sobreviver sem mim, eu não preciso estar lá. E ele faz tudo, ele cuida bem, os manos mais velhos se viram, E o Lázaro fica bem com as vós, com as tias, com todo mundo. Então, isso foi pra mim uma descoberta, assim, de me ver no espelho, de começar a me achar mais bonita, de querer me arrumar mais, de querer estudar. Então, depois, um pouco antes disso até, que então faz 2 anos que eu faço a faculdade de fono, voltei a estudar, aí já me empolguei, já me inscrevi numa pós, porque eu já tenho faculdade, essa segunda, então já tô fazendo pós junto.
Então, comecei a fazer mais. Encontrou tempo pra ti. Encontrei tempo pra mim. Eu digo pro meu terapeuta, eu posso fazer porque agora eu tenho tempo. Então, eu me priorizei em várias coisas. Não deixo de dar atenção pro Lázaro, nem pras crianças. Mas fui valorizando mais, ocupando minha vida com a minha própria vida, que nem diz uma marqueteira que eu gosto. E então, priorizando e trabalho, faço meus trabalhos, estudo, faço minhas coisas, faço minha academia, faço meu exercício. Olha aí, ó, de tempo que sobrou. De tempo que sobrou, faço minhas leituras, leio bastante, que eu adoro. Eu consigo descansar, chega na sexta-noite, sábado à noite, eu e o marido, a gente senta, assiste filme, assiste série, sabe? Tenho tempo pra nós, as crianças ficam nas vós, a gente sai. Mas isso foi uma construção, assim, sabe? Foi ao longo de meses que eu fui me revendo, sabe? De tu se ver, se achar mais bonita, sabe? Se achar atraente. De eu rever meu marido, meu Deus, eu tenho... Como eu admiro esse cara, por que eu não vi isso antes, sabe? Sim. Foi muito bonito, assim, eu me emocionei bastante, assim, nessa descoberta. E, inclusive, daí, consegui ajudar o Lázaro, e a relação com meus filhos melhorou, porque então eu faço tudo em casa, né, eu dou conta. Aquela sarna. Eu faço tudo, né, tudo comigo, comecei a me retirar, como minha terapeuta fala, e eles começaram a entrar em cena. Então, o marido começou a fazer mais coisas, claro, eu fazia tudo, o que sobrava pra ele? Nada, né? Começou a fazer mais coisas, então eu comecei a ficar mais descansada, dividir tarefas, as crianças ajudam, né? E eu comecei a ver o Lázaro, daí eu descobri na terapia recém que eu via muito ele como um autista. Ele é um autista, ele não que eu visse que ele fosse incapaz, mas na minha cabeça tinha um limite, sabe? E eu nunca vou esquecer, em janeiro, quando a gente foi para um balneário, era um rio, uma lagoa, e ele foi com os primos brincar na água, e eu botei a boia nele, e ele foi brincar na beira do lago, e ficava nadando ali com a boia, e eu sentei com a minha cunhada tomar um chimarrão, e o nosso sobrinho ali com nós, e o Lázaro ia pra lá, e eu disse, Lázaro, não vai tão fundo, volta um pouco. Ele voltava. Depois eu me dei conta, meu Deus do céu, a primeira vez que eu confiei no meu filho, que eu falava e ele me entendia, ele obedecia, ele ficou tranquilo, e parecia que o autismo não existia ali, sabe? Eu sentei tranquila, não fiquei assim o tempo todo levantando, o que vai fazer, onde é que ele vai, volta aqui, o que ele tá fazendo, vai cair, vai se machucar. Não, sabe? Eu relaxei, então eu dizia pra minha terapeuta, tá tudo mais leve, sabe? Tá tudo mais tranquilo, mas porque eu mudei minha visão com ele, sabe? Então eu consegui ver ele muito mais capaz do que eu achava que eu via, e isso mudou tudo, assim, sabe? Uhum. E tu notou que tudo mudou quando tu se priorizou? Sim. Porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Né? Se a gente não tá bem, exato. a gente não vai conseguir cuidar da casa, cuidar dos que a gente ama. E claro que é uma situação diferente, mas eu lembro que teve um momento em que a gente ficou sem gerente na loja e sem a Tata. E eu, nossa, vamos lá, né? Vamos lá. Dá que eu faço, sabe? E a Tata fez uma cirurgia, a gerente saiu, então eu tive que abraçar tudo. Daí o que eu fiz? Parei de ir na academia, parei de, né, fazer as minhas coisas, tirei tudo. E o que aconteceu? Eu tava insuportável. Eu notei que eu tava insuportável, eu pensei, meu Deus, coitado. Coitado das crianças, né? Tipo, ao invés de eu estar fazendo bem pra eles, eu tava fazendo mal. Piorando. Então, Dani, o que tu acha de eu ir na academia às 6h30? Porque se daí o Nenê acordasse, ele acorda esse horário, o Dani, né, combinei com ele, não, tranquilo. Então, na verdade, eu fui me sobrecarregando porque eu quis. Isso, é bem assim. Eu não tinha falado com ele. E não foi teu marido que eu disse, tu vai fazer isso. Para tudo, né? É nós, a gente tem isso. Aquela coisa Mulher Maravilha, né, que tem esse... A gente escuta muito. A gente tem que lembrar que a Mulher Maravilha não tem filho e não tem marido. Aí é muito fácil, né? Sair... Salvando o mundo. Ela não tem marido e nem filho. A gente esquece dessa parte, né? Então, muitas vezes, a gente não se olha com o carinho que a gente precisa se olhar, né? E esse trabalho que eu faço com mulheres, eu sempre digo que a roupa é uma isca, né? Que Deus me deu pra puxar. Porque essa coisa, no momento que eu descobri isso em mim, que eu tinha que me valorizar, que eu tinha que me amar, que eu tinha que me olhar,
Por que eu tenho paciência com todo mundo e comigo não? Por que pra todo mundo eu tô sempre ok e pra mim não? Né? Aí tudo começa a afetar, principalmente a nossa segurança. Porque o que acontece? No momento que eu só minto pra mim, eu não confio mais em mim. Eu vou começar a academia segunda, eu não vou. Eu vou ler um livro por mês, eu não leio. Eu vou me inscrever naquele curso, me inscrever não faço. Porque às vezes a gente até se inscreve. Né? Porque tudo que é pra nós é não. E pros outros a gente tá ali. E a gente acaba passando, que nem tu falou isso, pros filhos, que quem tá em volta vê. Porque daí, então, quando eu comecei a dizer não pro meu filho, o Lázaro tá na aula de manhã, mas o Hector tá. Ele acordava, mãe, vou fazer o quê? Eu disse, agora eu não posso, eu tô estudando. Então, tu espera a mãe terminar, aí a gente vai fazer teu tema, a gente vai fazer alguma coisa. Então, mostrar que tem horário para as coisas, que tem as prioridades, né? Antes eu largava tudo que eu tava fazendo, eu ia atender filho, ia alcançar uma água, um leite com Nescau, um sanduíche, qualquer coisa. Agora não, espera um pouquinho. Outra que eles aprenderam a fazer sozinho, né? Mas se não, ele espera e ele entende. Muito bom. Agora é a Cleo. Cleo, transformação pessoal. Como essa experiência de ser mãe atípica transformou você como mulher e também como mãe? Porque você tem um filho ainda, né, mais velho, um homem. Não sei se já tá casado. Já tá casado. Tem um filho casado já. Casado. Como que tudo isso transformou você? Olha, eu sempre digo que depois do Davi vir até a nossa família, eu me mudei completamente. Em que sentido? No sentido da paciência. Porque antes eu era tudo muito imediatista. E eu considerava que todo mundo tinha que ter a capacidade que eu tinha. Por exemplo, eu aprendi a fazer isso aqui sozinha, vocês tinham que aprender também. O máximo que eu achava importante é eu explicar uma vez. Agora, na segunda, eu já ficava, né? Por que tu não tá entendendo? Então, assim, eu vejo que depois que eu conheci o Davi me mostrou que cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo de aprendizagem, tem o seu tempo de entender as coisas, né? A forma como aprende. A forma como aprende, né? O tempo, né? E então, assim, eu digo que no sentido, assim, de pessoal, né? Ele me deu paciência. Claro que hoje eu tô, assim, fraca da paciência, né? Eu tenho paciência com ele. Com os outros, a coisa já tá um pouco, né, em função do estresse que tá aqui na pessoa, né? Mas, assim, eu sou mais paciente do que eu era antes, né? Isso sim, eu consigo ouvir as pessoas hoje em dia. Antigamente eu não... Como é que eu vou dizer? Eu não aceitava que alguém me perguntava 2, 3 vezes a mesma coisa. Porque eu aprendia sozinha, tu tinha que aprender também, né? Era assim. Ou, né, eu era muito reta, muito direta, né? E falava as coisas sem pensar também hoje, né? Depois do Davi também, não hoje, né? Mas eu aprendi que eu tenho que pensar antes de falar, né? Muitas vezes eu saía assim, bem fora da casinha, né? Dizia cada coisa, né? Cleide, que me conhece há mais tempo. Mas o principal é isso. E uma coisa que eu queria dizer também, eu entendo que a paciência foi a coisa que mais me mudou. Uma coisa que eu queria comentar sobre o que a Paty falou antes é a questão da minha mudança pessoal, né? Além, então, da paciência, mas assim, ó, como mulher, a pergunta que a Gabi fez antes, né? Eu acho que eu me anulei totalmente. Tanto é que eu não me cuidava, não... Até esses dias eu comentei com a Gabi que eu queria vir fazer uma consulta com ela, né? Que agora eu consegui perder o peso e tal. Só que em que
pé chegou, em que momento chegou a minha... eu me dar por conta de que eu tinha me largado totalmente. Quando eu vi que o meu casamento estava terminando. Quando eu percebi que o meu marido não me olhava mais, não me via mais como a namorada dele, como alguém interessante, aí que eu me dei por conta que eu tinha simplesmente esquecido de mim. E isso sim me bateu. Então, assim, uma coisa que eu peço e digo para as mães atípicas, que elas se valorizem, que elas cuidem de si. Porque o teu namorado, aquele que está contigo, ele se apaixonou por alguma coisa em ti. Mas isso pode apagar. A gente não pode esquecer, né, de quem a gente é. Eu sempre... Todo mundo tem os seus momentos, né, de não estar tão bem. Hoje eu vou ficar de pijama, tudo bem, né? Ou não tá legal aquele dia, tu disse que ontem tava com dor de cabeça, final de semana, já se sentiu culpada, como se a gente não pudesse ficar doente, né? E a gente também precisa, às vezes, de um momento de se recompor. De ser cuidada. De ser cuidada. Vem ali perguntar, quer um chá, coisa boa, né? Alguém vem perguntar, quer um chá, quer alguma coisa. Ou coisa boa também, quando a gente tá bonita e o marido percebe, mas vai aonde, né? Tipo, né? Por mais que eu sempre gostei de me arrumar e que pra mim isso não é um peso, né? A minha família me conhece, sabe? Desde criança eu sempre gostei. Então, se eu não me arrumar, vocês podem dizer assim, a Gabi tá doendo. Aconteceu alguma coisa. A Gabi não tá bem. Então é uma coisa minha, né? Ser vaidosa. E eu acredito que sim, que Deus me deu essa profissão hoje, justamente para que eu ajude outras mulheres. Porque Deus nos fez mulheres por um objetivo. A mulher não é igual ao homem. O homem não é igual à mulher. Né? E por que será que as mulheres que largam e vão cuidar? Porque a mulher... Gente, foi feito um estudo. Os nossos braços, quando estão assim, virado, o do homem e o da mulher são diferentes. Porque o nosso tem a dobrinha para carregar. Entende? Tipo, tudo Deus fez planejado. E Deus fez nós formosas, bonitas, né? Mulher tem... é diferente do homem. O homem sempre tá de terno numa festa, bota ali e deu, né? Nós não. É o batom, é o perfume, é o cabelo, é isso, é aquilo. É os detalhes, né? Porque mulher é detalhe. É detalhe. E a gente não pode perder isso. A gente não pode se anular. Eu sei que a gente ama os nossos filhos mais do que tudo, mas a gente não pode se anular. E não pode chegar um momento e dizer assim, nossa, eu me anulei porque eu tô vendo que a outra pessoa não me olha mais. Se olhem vocês. Não esqueçam disso, se olhem. Porque como a gente se olha, o outro olha também. Pois é, mas é um espelho, aí né? Que tá, é difícil a gente se manter, Se dar conta disso. Se dar conta disso. Tu sabe que quando chegou a esse ponto, assim, que a gente determinou que eu ficaria em casa cuidando dela e o pai dela trabalharia, né? Eu parei e pensei, eu não posso acordar de manhã e ficar de pijama. Se eu chegar nesse ponto que eu vou passar o dia inteiro de pijama, eu vou me afundar, eu vou me deprimir. Então, a minha rotina, todos os dias, tomar banho cedo, lavar o cabelo, escovar o cabelo e botar uma roupa. Não digo tá de salto, enfim, mas botar uma roupa que se eu precisar sair, eu estou pronta para sair. Seja sábado, domingo, feriado, dia de semana, tendo terapia ou não, é uma coisa que eu botei como meta minha. E tu tá certa? Que se eu começar a passar o dia inteiro de pijama, eu vou me deprimir. Tu vai avisar pro teu cérebro. Sim, pro meu subconsciente, é agora que ela tem que se deprimir. Não, e tô largada, tô de qualquer jeito. Porque a gente avisa o cérebro, né? O ambiente nos transforma. Aquilo que a gente enxerga nos transforma. E o que a gente tá assim... O que a gente enxerga quando a gente se olha no espelho? Tem gente que só vê defeito. Tem essa ruga, tem isso, tem aquilo, essa barriga. Não! Nós carregamos uma história. E a gente chegou até aqui e olha a tua história, Cleo. Entende? Então sempre há tempo de se olhar de novo.
Sempre. Porque pensa na tua trajetória, da mulher forte que tu é, né? Da mulher valorosa que tu foi pra tua família e que tu é. Então nunca é tarde, gurias, de se olhar com carinho. Viu? Falou que não ia chorar. Eu tava pensando Pegamos nesse a Durona, viu? A Durona hoje. A Durona chorou. Mas não, eu pedi que não fosse só eu. Né? Gurias, e vocês? O que transformou na vida de vocês como mulher, como mãe, Cleo? Ser mãe atípica. Eu também vejo que paciência bastante, sabe? Mas confesso também que hoje, até eu brinquei por causa da unha antes, hoje eu já vou fazer a unha no salão mesmo, né? Antes eu mesmo em casa fazia assim. Isso eu me peguei e fazia, porque eu fui perceber que hoje eu me dou o luxo de fazer isso, sabe? Claro que agora as terapias já tá mais tranquilo, já tá tudo mais calmo, pior, assim, dá pra dizer que já passou, né? Já tá mais tranquilo. O cabelo também vou lavar, isso também acontece. Antes não fazia, era só trabalhando. E que eu digo que eu não trabalho fora hoje, né? Só em casa, isso eu faço. De terapia também, eu tive que ir, eu estou indo, eu vou. Também, que sempre pensei, não vou fazer, pra que fazer? Né? Fazer uma terapia, olha no psicólogo pra quê? Isso depois do diagnóstico do Luiz, eu percebi que eu tive que fazer. Se cuidar pra cuidar dele. Exatamente, Isso tive que ir e não penso em deixar assim também tão cedo, porque isso é muito bom. É uma coisa muito positiva, ajuda muito. Tu conversa, tu pode falar o que tu, né, quer, tu ouve, ou só fala também lá, né, bem, isso, pra mim, isso foi muito bom também. Acaba se conhecendo mais. Exatamente. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar em casa. A outras pessoas. Ou até mesmo uma amiga, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar, talvez, o que tu tá sentindo. E ali na terapia tu vai conseguir. Dica. A paciência, né? Eu acho que tudo isso que aconteceu me transformou numa pessoa melhor. Ainda, eu sempre digo assim, que um dia eu vou entender o porquê. Né? O que era para nós aprendermos mais com o que a gente tá vivendo. Porque eu acho que tudo tem um propósito. Não é à toa. Eu acho que ainda tem muito pra gente viver e aprender, né, disso. E é isso. Eu acho, assim, que o autismo, até depois desses dados até que o IBGE trouxe, vocês viram, né, acho que é 4 milhões de autistas no Brasil, uma coisa assim, um número enorme. Até eu acho que vem nessa época do mundo para as pessoas conseguirem mudar a visão que tem do outro, sabe? Porque a gente já vem de preconceito, né, racial e tudo mais de muitos anos para cá. Então eu acho que faz parte desse aprendizado tu ver o outro de maneira mais empática, sabe? De tu ter essa empatia, de tu não achar que essa regra social de que a pessoa tem que se vestir sempre daquele jeito, ou tem que se portar sempre daquele jeito, ou vai aprender só daquele jeito, se expressar só de um jeito. Então, eu acho que os autistas e os transtornos nos trazem muito isso, sabe? De essa renovação do olhar, sabe? De tu, peraí, ele é uma pessoa, né, inteligente, esperta, aprende, e só que ele tem atitude diferente, ele sente diferente, e essa parte sensível dos autistas também, eu acho muito interessante a sensibilidade que eles têm. O Lázaro adora parar e sentir o vento no rosto dele, o vento frio, a chuva. Ele tinha uns 2 aninhos e meio, mais ou menos, eu tenho foto dele, ele parou embaixo da chuva, assim, ergueu as mãozinhas pro céu, fechou o olho e ficou sentindo a chuva. Tipo, eles percebem os detalhes, eles veem coisas que a gente não vê, né? Tem muito isso, então, cada transtorno tem a sua peculiaridade, e eu venho também acompanhando uma psicóloga que fala muito das altas habilidades também, da superdotação, então é outra coisa. Então que a gente tem que ir ensinando os nossos filhos a não ter esse preconceito, porque muitas vezes na escola também
Ah, ele é muito inteligente, ele sabe muito de um assunto, ele vai falar, os colegas já vão rir, porque é CDF, porque é inteligente, já pegam no pé, a criança já fica com vergonha, já não fala mais, né? Então, acho que cabe a todas as famílias mostrar que existem cada vez mais pessoas diferentes. Vai ter os que vão ler rápido, outros não, que vai saber mais, outros menos, e tá tudo bem ser diferente. Mas tu não acha que essa geração já vem diferente? Já vem diferente. Eu já sinto. Sinto. Eu Eu ia acho que fazer sim. esse comentário, que agora parece que as crianças estão aceitando melhor Já as aceitando melhor. diversidades, Exato. né? Eu E acho que eles- já tá melhor. Eles não têm preconceito. E se tu faz algum comentário, tipo, Eu Isso é noto, feio. assim, por exemplo, com a Ana, pouquíssimas crianças se impressionam com ela, com a traqueostomia. Perguntar esses dias, por exemplo, a Ana tá em homeschool, né? Ela tem professora em casa por conta da traqueostomia, os médicos não liberaram. E eu tive que ir na escola pra gente a reunião com a fono. Com a fono e a professora da sala de aula, e a professora, acho que é a mesma do Lázaro, até do AE. E daí eu passei na sala de aula da Ana. Porque foi com ela. fui com ela, né? Levei junto na reunião. E daí eu passei na sala de aula porque a prof da sala faz a chamada todo dia. E ela chama a Ana. E os coleguinhas assim, mas prof, a Ana de novo faltou. E a prof explicando, imagina, são crianças de 4 anos, né? E eu levei ela na sala. Imagina a Eles festa. já gravaram vídeos pra Ana, coisa mais amada, fazendo coraçãozinho. Oi, Ana, eu sou o fulano, beijo. E daí, entrei com ela, assim, eles vieram numa espontaneidade, como se ela fosse exatamente igual a eles. Oi, Ana, eu sou fulano, eu sou ciclano. E ela? Bem faceira, mandando beijo pra todo mundo, principalmente pros meninos, que ela cedia os meninos sempre, né? Mas assim, ó, ninguém, em momento algum, eu vi eles olhando pra traqueostomia dela, que é o que mais chama atenção, e perguntando o que é isso. Eu Ninguém percebo perguntou. também isso. Ninguém Uma geração perguntou. diferente. Eu achei super tranquilo aquilo, eu fiquei muito feliz. O Lázaro é bem recebido, assim, a turma que ele tá já no IMEAB há 2 anos, a prof disse, eu disse, ele tem problema com algum colega, algum já maltratou, ele disse, não, nunca. Eles vêm cuidam. ajudar, eles cuidam, o Lázaro chega e oi, Lalazinho, tudo bem? Oi, Lala, eles falam. E ajuda com material, ajuda a cuidar no intervalo, Lala não corre ali, volta pra cá, ajudam no lanche, ajudam em tudo. São muito prestativos. Que bom, Coisa né? mais querida. É bem diferente essa geração. Eu creio que ainda vai melhorar mais. Eu acho que o preconceito ainda está nos adultos. Nos adultos que não vivem isso dentro da sua família, do seu círculo de amizades, que ainda vem. E às vezes até por medo, né? De passar por isso, de não saber como agir. Tudo isso que, com certeza... Ninguém tá livre, né? Que ninguém tá livre. Ninguém tá livre. Eu digo que ninguém tá livre de ganhar nessa loteria. Eu acho que uma coisa que a gente aprende, que eu aprendi muito com o autismo, foi uma das coisas, aprender a entender e a sentir as emoções e os sentimentos sem precisar falar. Pelo Lázaro ter sido não verbal, né, tá nessa transição para fala, hoje eu consigo perguntar coisas, ele me responde sim, o não ainda não sai, mamãe ainda não sai também, Vai sair. sai o pai, bem bonito. Não. O babã, às vezes sai um babã, assim, mas enfim, desse 1 ano e meio que ele começou a falar, ele evoluiu um monte, assim, mas eu nunca me senti não amada por ele, sabe, desde o início, da forma muito carinhosa que ele é, de abraçar, de querendo estar sempre no colo, e abraço, e carinho, e o toque, ele gosta muito, então eu acho que vários autistas conseguem isso, sabe, nos mostrar que existe sentimento, existe força, existe capacidade, sem precisar falar, sabe? Eu acho eles isso são bem muito interessante. sinceros, né? E eles são muito Bem sinceros. sincero. São. Bem, eu assisto várias séries e até tem uma do médico, né, que é autista. E sim. Nossa, é encantadora a série. Não tem filtro, né? Ele não tem filtro. Não. Até ele acaba sofrendo com isso, óbvio, né? Sofrendo com isso por ser muito direto com a namorada. E aí a série mostra que ele é médico, ele trabalha num hospital. Então tem como, né? Resiliência. Em momentos de dificuldade extrema, vocês já se surpreenderam com a força de vocês? Resiliência. Teve alguma situação específica? Algo que realmente marcou?
Agora eu vou chorar. Essa todas vão responder. Pra mim, assim, um momento que me marcou muito foi agora a última cirurgia da Ana, que ela fez uma cirurgia de grande porte na traqueia, que era pra tirar a tracostomia. E eu tava sozinha em Porto Alegre, a gente combinou, eu e o Jaime, não tinha por que ficar 2 lá. Ele tinha que trabalhar e é um custo alto se manter em Porto Alegre. Eu disse, não, eu me viro com ela lá, ela vai estar na UTI, vai estar sedada. E com 7 dias de cirurgia, ela reinterviu e tinha dado tudo errado. Simplesmente a traqueia dela estava seccionada, não tinha como costurar de volta. O médico saiu do bloco e ele chegou e disse assim, vou ver o que eu vou fazer. Nesses 4 anos, 2 cirurgias cardíacas, cirurgia de tracostomia, de gastrostomia, toda quadril ela fez 2 vezes. Momento algum eu tive medo. Ali foi um momento assim, eu chorei o dia inteiro. Mandei mensagem, mandei pro Jaime, pra minha mãe, pros Dindos, aconteceu isso. E simplesmente silenciei meu celular, eu disse, eu não quero falar com mais ninguém. E chorei o dia inteiro, eu disse, no dia seguinte eu disse, vamos lá, vamos encarar, ela vai se recuperar. Nós fomos mês passado para Porto Alegre, e daí o médico disse, tá lindo por dentro. Tá lindo, cicatrizou, tá super bem cicatrizado. Não sei que milagre que aconteceu, que juntou aquela traqueia. Daí ele disse, na próxima vinda, nós vamos começar a planejar a decanulação dela, que é a retirada da tráqueo. Então, provavelmente em setembro, outubro, nós vamos tentar, de novo, pela 4ª vez, se eu não me engano. Então, ali, assim, foi um momento que eu desabei. E eu disse, não, a minha filha só tem eu aqui. Vamos lá, eu não posso desabar. E, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico da paralisia cerebral, eu cansei de chorar enquanto ela dormia. Sempre tentei não chorar na frente dela. Apesar dela não entender isso, né? Mas ali, assim, pra mim, eu disse, não, eu preciso, vamos se reerguer, vamos lá. Mais um dia, mais uma cirurgia. Mas ela entende. Entende. Ela é muito esperta. Ela entende porque ela entende a gente sorrindo. Ela é muito esperta. Mas ali foi um momento, assim, que eu... Não, vamos lá. Tu precisa, tua filha precisa de ti. Vamos ser otimista. As coisas vão dar certo. Chorou, agora deu. Deu. É aquele momento. Tenho que ser forte, né? Não tem escolha. Não tem escolha. Cleide. Eu teve não o momento do diagnóstico, como eu disse, né, que não tinha sido, mas quando o médico me disse assim que poderia ser não verbal. Eu pensei, não vi ele chamar a mamãe. E por incrível que pareça, há um ano atrás, ele é muito resistente à dor, sabe? Ele não sente, bem difícil ele se queixar assim. Ele já fez 7 extrações de dentinho. Ele tinha o rostinho dele inchado, que a gente achava que era gordinho, mas na verdade ele estava inchado. Imagina tanta dor que essa criança sentiu de dente. E a outra foi quando o médico me disse assim que ele tinha que tirar a vesícula. Que ele estava com pedra na vesícula. Ai, tão pequeno. Então teve 2 situações com ele quando ele disse que poderia não ser, né, verbal e da vesícula. E daí foi super rápido, eu fui aqui, fui ali, corri fazer exame e logo ele já fez a cirurgia. Então eu digo que pra mim teve os 2 momentos assim bem marcantes, ou coisa assim que eu diria triste, que ele não poderia falar e da vesícula. Que daí, na verdade, é um transtorno neurológico, né, o autismo. Mas ali tu ia retirar uma coisa dele. E eu, pra mim, sabia que era aquilo, que tirar, como é que ele ia ser depois, como é que ia comer, se não ia comer, sabe? Porque até então ele nunca foi seletivo, assim, sabe? E daí ali como é que ia ser? Porque diz que não pode gordura e, né, essas coisas assim. Então, pra mim, foi isso ali mesmo. Mas depois foi bem tranquilo, tirou a vesícula lá e tá por lá tudo bem. Agora tá gordinho. Tá gordinho. Pra mim, então, o dia que eu senti, assim, que eu precisava mais força
O Davi sempre teve, desde pequeno, ele sempre teve assim. Hoje ele não tem nada, tá só com uma secreção no nariz, amanhã ele tá com pneumonia. Ou com bronquiolite. Então, quando ele era pequeno, assim, era seguido. E alguns anos atrás, ele quebrou o joelho. Ele caiu na casa do meu irmão e ele quebrou o joelho. E o meu irmão mora em Novo Hamburgo. E daí, em função de toda aquela história, né, de que na cidade grande é pior as coisas, né, nós pegamos, claro que a gente não sabia que estava com o joelho quebrado, né. A gente veio para Juí, viemos de lá para cá e aqui fizeram radiografia e não tinha nada. Não estava com o joelho. Demonstrava dor? Não. Ele é que nem era também o... resistente para dor. É que assim, ó, tem épocas e épocas. Os de vocês ainda vão sentir dor, pode crer. Porque o Davi também, também não sentia dor quando era mais menor. Depois ele começou a expressar a dor. Então, assim, a gente veio, né, fizeram radiografia e disseram que não tinha nada. Mas, uns dias após isso, a minha sobrinha, né, ela é fisioterapeuta, e ela disse, tia, tem coisa aí. Porque o joelho dele estava vermelho, inchado e quente. Ela disse, tem uma infecção aí. Para resumir um pouco, então, ele realmente estava com o joelho quebrado. Aí até a gente conseguir fazer a cirurgia. Quantos dias? Cirurgia mesmo. Sim, fizemos cirurgia. Quantos dias? Quantos dias ele ficou assim? Acho que uma semana e pouco. Mas isso era o começo da história. Aí a gente fez cirurgia. Daí quando fizemos a cirurgia em Passo Fundo, daí viemos para casa, beleza, beleza. O Davi pegou pneumonia. Começou a ficar esquisito. Pneumonia não. Quer dizer, é pneumonia sim. Pneumonia aspirativa. Ele teve uma pneumonia aspirativa. Aí nós ficamos 86 dias hospitalizado. Nossa. Desses, 12 ele estava na UTI. Mas assim, o dia... Assim, eu até fui... Acho que até fui bem tranquila nos outros dias, assim. Porque até aprendi a fazer aquela... aspiração e tudo, né? Eu acho que até fui tranquila. Mas um dia, o médico chegou para mim e disse... Mãe, eu vou ter que levar o Davi para UTI. E eu disse... O que houve? Daí ele disse... Não, ele tá mal. E eu não consegui. Daí ele falou uma coisa meio baixinho e eu não entendi. Mas o que eu entendi é que ele não ia poder salvar ele. Quando ele disse isso, eu tremi, né? Minhas pernas, assim. Daí eu só olhei para ele e disse, doutor, faça tudo o que o senhor puder, mas salva meu filho. Tá, daí ele levaram para UTI, coisa e tal. Daí chamei o meu marido não estava ali, né? Daí quando ele chegou, eu digo, negro. O doutor me disse que acha que não consegue salvar. Não consegue salvar o Davi. Daí ele ficou assim também, né? Disse, mas como que ele não estava tão ruim, né? Claro, na nossa avaliação, né? Aí tá, daí a gente subiu lá para UTI e tal, né? Daí o doutor tinha me dito, ó, sobe lá na UTI, eu vou preparar ele lá dentro, né? Depois vocês podem entrar. Eu, tá, tudo bem. Aí ele veio, depois que ele terminou, daí eu disse assim, doutor, o senhor tem certeza que não consegue? O que houve, né? Daí ele disse, não, o pulmão direito dele tá todo tomado. Daí eu disse, tá, mas o senhor disse que não ia conseguir salvar o Davi. Daí ele disse, não, salvar o pulmão direito. Ai, gente, quando ele me esclareceu isso, sabe o que é tudo de novo, assim, sabe? Eu perdi as pernas de novo. Mas assim, no sentido de, bom, tudo bem, uma pessoa pode viver só com pulmão, sabe? Deu aquele alívio, mas eu percebi que eu tinha que ter força. Então, assim, eu acho que esse dia foi o pior dia para mim. Né? Quando eu entendi, houve um mal entendido entre nós, né, na fala dele.
Mas esse foi o pior dia de toda a vida do Davi. E depois disso, depois que ele voltou para casa, eu nunca mais... Antes eu já tinha um sono meio esquisito. E depois disso, então, o meu sono de noite é... Em alerta. Complicadíssimo. Tem noites que eu durmo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e 6 horas da manhã eu tenho que levantar, né? Então, assim, para mim, é o determinante, né? É o dia que eu vi que... mas o que eu penso, assim... Mesmo ele me dizendo aquilo, eu não perdi essa esperança, sabe? Mesmo o doutor dizendo... eu não vou conseguir salvar ele, eu disse, não, ele vai sair lá de cima, né? Por mais que eu tenha sentido aquele choque, dito pro meu marido da mesma forma como eu tinha entendido, sabe? A gente se abraçou e nós dois juntos dissemos, não, ele vai sair daqui. Porque agora ele tá no melhor local do hospital. Porque o melhor local do hospital é na UTI. É onde tá todo mundo em cima, né? Então, assim, me deu aquela certeza também. E eu tinha que sabia que eu tinha que ser forte. Para continuar, então, né? Aí, assim, daí a gente entrou, ficamos ali um pouco com ele, daí as enfermeiras disseram que estava na hora de nós ir, né? Daí ela me disse assim, mas qualquer coisa, a gente te liga. 6 horas da manhã do outro dia, toca o meu celular. Ai. Eu olhei assim, Hospital de Caridade. Gente do céu. Eu tremi nas bases. Eu digo, negro é o hospital, é o HCI, é da UTI. Eu lembro que eu atendi assim, eu disse assim, ele tá bem? Eu nem disse nada, eu só disse, ele tá bem? Daí ela disse, sim, mãe, mas ele tá muito agitado, então se tu puder vir agora pra cá, venha. Aí eu fui, né? Daí até elas me deixaram ficar um pouco mais do que o normal, né? Até que ele se acalmou. Então, assim, aquele dia eu vi que, além de ter que ser forte, eu consegui ser forte. Isso. Muito bom. Tri. Eu acho que foi o desfraude do Lázaro, foi um período mais difícil, o desafio maior, assim. Ele estava com 4 anos, aí eu lembro que o psicólogo me ajudou, aí então a gente tirou uma vez e vai botar só pra dormir, né? Aí aqueles longos dias de limpar xixi e tudo mais, e sujeira aqui no banheiro pela casa toda, eu tava quase desistindo, assim, faltava, porque ele disse, geralmente eu consigo desfraldar em 30 dias, né? E eu tava no 26º dia já, e eu disse pra ele, eu vou desistir, eu não aguento mais. Eu disse, ele não vai aprender, porque daí não falando é pior, né? Eu tinha que levar ele no banheiro, ou ele me indicava o banheiro, né? Porque ele não pedia. Como é que ele vai, né, me dizer que quer fazer xixi sem falar? E daí eu lembro que isso foi no sábado, e na segunda-feira ele começou a fazer xixi no vaso. Quase desistindo, então deu 28 dias. Então, ali foi mais uma vez que ele surpreendeu a gente, assim, por achar que não vai dar, e um belo dia ele faz, sabe? Ele consegue. E agora é normal. Agora é normal. Às vezes escapa da madrugada, de noite, né? Mas vai e faz tudo no pede Cici agora, ele pede. O Cici. E teve quando ele tinha 3 anos, ele cortou a cabeça, caiu, escorregou na minha sogra, na calçada molhada, e bateu atrás da cabeça no degrau e cortou. Sei lá, deu uns 5 centímetros de corte. Eu não tava lá, tinha saído, e daí a gente voltou lá, levou ele no hospital. E é uma insegurança bem grande, assim, quando se trata de saúde, né? Porque eu cheguei no hospital já dizendo, ele é autista, ele não fala, o que eu vou fazer, como é que ele vai entender? Deles, não, tudo bem, bem queridos, assim, o médico, as enfermeiras, tudo. Mas daí o que eles fazem? Tem que amarrar ele na cama, e ele berrava, daí tinha que segurar, porque daí era atrás, eu tinha que se ajudar a segurar o rosto dele pra ele não se mexer, aí deu anestesia, fez ponto. Aí eles amarram com lençol, assim, os braços e as pernas dele. Não, mãe, mas sendo autista ou não, qualquer criança com esse corte vai ficar nervosa, né? E não vai deixar mexer. Aí ele berrava e chegou a meio... cansou, assim, suave, cansou de tanto que berrou, queridinho. Aí vai curativa, em casa depois tinha que, né, passar pomada, passar remédio todo dia, deram uma briga porque ele não queria que encostasse. E depois de 7 dias volta no hospital, tirou os pontos.
Mas foi uns... Daí eu tinha medo que fosse cair, se bater de novo aquele corte, né? E ele tem bastante sensibilidade, né, na cabeça, assim, é bem sensível. Tanto que ele tem o cabelo comprido, né, porque a gente não consegue cortar. Ele é Mesmo bem dormindo, cabeludão, né? bem cabeludão, é. Coisa Mesmo mais dormindo, linda. ele acorda, é muito sensível, assim. Então, e o desafio, assim, de constante é quando não fala, né, porque ele não se expressa, que nem aquele falou, não expressa dor, não consegue dizer, né, quando tá com dor, quando não tá bem, quando ele tem dor de ouvido, ele põe a mão no ouvido, mas assim, quando tá muito, muito inflamado, daí ele bota a minha mão no ouvido dele. Mas não saber expressar, assim, não dizer, às vezes ele não tá bem, a gente não sabe o que é, pode ser alguma coisa sensorial, pode ser algum mal-estar, a gente não sabe. É a pior parte. É a pior parte. Não saber o que tá se passando Sim, com ele, sabe? imagina. Porque a gente quer ter o controle, né? Então, tu te Nós somos imagina assim. eu com 22 anos tendo que Eu imagino. entender, imaginar o que ele tá... É. Até semana Adivinhar. passada... Adivinhar. Semana passada até aconteceu isso. Ele simplesmente não levantou da cama o dia inteiro. Ele não tava bem. Ele não estava bem. E já tentou usar alguma comunicação com ele, que nem usa agora com tablet, assim, pra mostrar o que ele quer? Mas não Ele quer. tentou? Não quer. Ele não quer? Não, há tempos atrás a gente usou aquelas... As fichinhas? Fichinha, Pex. Eu lembro. E ele não fica Não se olhando... adaptou. Não se adaptou. E ele também não fica olhando o celular, né? Tablet eu nunca testei, né? Porque o Lázaro hoje ele usa muito pouco, porque ele tá conseguindo falar várias palavras, né? Mas até o ano passado ele é uma prancha, em vez das... Eu comecei com as figuras, imagens, e daí a gente passou pra CA, que a gente chama, que é no tablet. Daí tem as imagens das comidas, banheiro, quero comer, os passeios, tudo. que Daí eles vão fazer? ele aperta e o tablet fala, né? É bem interessante. Isso eu não testei mesmo. Eu acabei desistindo porque ele não... Sim. Porque Nem daí olhava. ele se baseia pela imagem, né? Sim. A imagem da bola, da comidinha, do leite, da fruta, né? Vamos tentar. É bem Mais uma. interessante. Eu lembro que no nosso outro encontro, você falou algo bem pertinente, que era sobre a parte do desenvolvimento como homem, né? Essa parte da sexualidade. E eu acho que é interessante a gente falar, por quê? Porque a maioria é pequeno. O teu é um homem, né? Ele tem 22 anos. E me chamou a atenção você falar isso até, né, para os profissionais ficarem em alerta em como vão ajudar essa galera que vai crescer. E aí, como é que tu lida com essa parte, né, da sexualidade da criança? Como que faz? Então, eu vou deixar tu, né, contar essa tua inquietação. Então, como eu falei na outra vez, né, o Davi com 22 anos, então, despertou, digamos assim, o carinho de uma menina, né, de uma moça, e ela queria namorar ele. E ela estudou tudo sobre autismo, né? Ela sabia tudo de cabo a rabo, ela sabia muitas coisas muito melhor que eu, para tentar me convencer de deixar eles dois namorar. Da idade dele? Não, na verdade a menina era cega e tinha 28 anos. Mais velho. Mais velha, Então, assim, ó, bom, o que me causou isso? Muito medo. Acho que nem é medo a palavra, é mais que medo. É uma sensação, assim, de... Impotência, talvez? Não é impotência, é terror de dizer sim ou de dizer não. Sim, por quê? Bom, eu estou autorizando alguém a tocar No teu filho. no meu filho, né? Tocar, eu quero dizer a primeira coisa, né? Mas a gente sabe que entre homem e mulher a coisa pode ser bem mais intensa, né?
Então, assim, ó, eu fiquei muito preocupada com isso, em o que dizer para ela, né? Porque me parecia que eu estava autorizando alguém a... E ele sabia que ela tinha Assim, esse desejo? assim, ó, ele não demonstra os sentimentos, né? Hoje ele não demonstra. É claro, a gente entende que ele gostou de ti por ele chegar perto, abraçar, esse tipo de coisa. Mas assim, com ela, ele não dava para dizer assim, ele gosta ou não gosta. O que aconteceu foi que um dia a gente acabou indo, a gente conheceu essa menina nas férias, numa praia, né? Na verdade, numa excursão nossa, e um ano depois, que daí ela veio com essa história, né? Que ela estava apaixonada por ele e tal, e que ela achava que eles iam dar certo, né? Que ela queria namorar ele, coisa e tal. Aí, assim, nós chegamos de noite lá, e o ônibus que ela veio chegou de manhã. Então, quando eles chegaram, já ficaram todo mundo no refeitório e tal. E tava todo mundo sentado. E o Davi saiu do nosso quarto e foi e sentou do lado dela. Mesmo que... Então, assim, ó, bom, o que isso significa? Não sei. Eu não sei, né? Podia ser, bom, não, tem espaço lá, vou sentar. Mas também podia ser, não, a menina tá ali. A menina tá ali. Só que daí cabia a quem dizer sim ou não? Os pais, né? Os pais. Eu conversei com meu esposo, né? A gente conversou bastante sobre isso. Só que eu não conseguia dizer sim. Eu não conseguia, sabe? É uma situação muito complicada. Bem delicada. E daí, além de conversar com ele, a gente conversou com outras pessoas também, né? Claro, profissional, a gente não consultou, porque na verdade nós estávamos na praia, né? Mas assim, a gente conversou com algumas pessoas e eu bati o martelo, né? E disse pro meu marido que eu não autorizava. Eu não autorizava porque eu não me sentia, como é que eu vou dizer assim? Eu não podia, isso não dependia de mim. Eu não tinha direito de autorizar. Isso era uma coisa que eu não tinha direito de fazer, né? Aí, com muito custo, assim, a mãe dela acabou convencendo ela de que teria que ser diferente. Ela até acabou, ficou bem complicada aquelas férias, porque ela acabou voltando para casa no terceiro dia de excursão, né? Então, assim, aquilo ficou também para mim muito chato, né? Mas essa pergunta é a que fica, né? Bom, o que se faz com uma pessoa que não tem discernimento, né? A princípio ele não tem, porque ele não demonstra, né? Ele não demonstra se gosta, se não gosta, se quer ou se não quer, se sabe ou se não sabe o que estão fazendo com ele. Que isso também é uma grande preocupação minha. Uma grande preocupação minha quando eu não estou com ele, quando não tem alguém da minha confiança com ele. Né? Porque eles não sabem se defender, né? Não sabe? Então, assim, essa questão é uma questão que realmente, bem que nem tu diz, Gabi, os profissionais têm que parar, pensar, ver, estudar até para poder nos orientar, né? Nos orientar, porque se eu perguntar para alguém hoje o que se deve fazer numa situação dessas, será que alguém vai saber ter resposta? Eu garanto que ninguém vai dizer. É complicado. É muito complicado. Vai saber quantos pais levaram esse questionamento para um profissional. Porque a maioria dos pais, assim, as crianças vão para terapia, para o psicólogo, enfim, né? E o pai não tá junto ali para dizer, é aquele primeiro momento, aquele feedback que os terapeutas passam de vez em quando, né? Mas talvez... Eu acho que tu fez certo. Também acho. Né? Ele não é verbal, ele não saberia nem te explicar se acontecesse algum envolvimento, ele não ia nem saber te dizer se o que aconteceu. Se hoje a gente vê
com crianças típicas que são abusadas Uhum. por anos e não sabem contar que aquilo ali tá. Imagina. Vão se dar por conta lá com 12, 13 anos que aquilo que aconteceu quando eram crianças era errado. Uhum. Tu imagina um autista que não sabe falar, que não entende. Eu também acho que o que tu fez foi certo. Eu também acho. Um tempo atrás eu fiz um material plastificado, um passo a passo para uma terapeuta ocupacional que uma paciente autista, menina, na adolescência ela tinha ficado menstruada e elas não sabiam como explicar. Aí a gente fez um passo a passo, assim, desde quando ela sente dor, que é o tal dia do mês, que sente dor, é tudo por imagem, né? Que vai vir, que ela tem que abrir o absorvente, colocar, depois descartar todo o passo a passo. Igual ir no banheiro de sal. Igual o desfraude. Bem interessante, assim. Daí que quando eu fui fazer, que eu me dei conta, meu Deus, como é que explica Sim. isso? Sem falar, né? É muito complicado. Tem coisas que é difícil. Então, mulheres, estamos agora na última pergunta, que na verdade nem é uma pergunta, agora é para terminar, eu quero uma mensagem. Uma mensagem de apoio, de inspiração, que vocês gostariam de deixar para outras mães que estão vivendo essa realidade, para aquelas que estão em dúvida, né, para aquelas que querem entender um pouco mais sobre esse assunto, porque esse assunto está aí, né? Então, uma mensagem para as mães. Vamos lá. Eu digo calma, muita calma nessa hora. Paciência, não se apavore. A gente tem medo, a gente se sente insegura pelo desconhecido, não sabe o que vem pela frente, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, tem muita informação, muitos profissionais que ajudam. E acredite sempre que antes do autismo ou de um transtorno qualquer, alguma deficiência, existe a criança com sentimento, com emoções. Então acredite nela e veja que ela é capaz de fazer tudo de uma forma diferente, mas ela é capaz de ter uma vida normal, funcional, e não deixar de sentir esse amor, né? De receber, de dar esse amor dos pais, dos irmãos, da família. É isso. Faço minhas palavras da Paty, porque é bem isso, né? Só quero agregar que cuide-se. Cuidem-se também. Não façam como eu fiz. Eu acho que isso também é importante, né? É bem que nem foi dito várias vezes aqui, é que para a gente cuidar de alguém, a gente tem que estar bem. Então, assim, não adianta a gente também querer achar que a gente é forte para tudo, né? Que a gente precisa também de ajuda. Né? As mães precisam de ajuda, dos pais, de toda a sociedade, digamos assim. E que também, assim, tenham muita calma. Isso é fundamental. E que não façam do problema uma tempestade. Não criem, não dupliquem o problema, né? Se tu tem um problema, tenta ver as soluções e não somente o problema. É isso. Eu digo também, tenha paciência, acredite, não tenha vergonha de si, não tenha vergonha do seu filho, lute mesmo, porque precisa muita força, porque realmente eles são diferentes, mas eles são nossos, a gente não tem como deixar, é um pedaço da gente, né? Que sempre vai estar junto com a gente e eles dependem muito da gente. Então, tenham muita força, que Deus ilumine muito e a gente consegue. Porque se o cara lá de cima deu para nós, é porque a gente consegue, a gente é capaz. E não se envergonhe. Eu concordo com tudo que vocês falaram e eu digo outra coisa, assim, vivam o luto. Porque sim, tem um luto do diagnóstico. Que nem tu disse, né, Gabi? Tu chorou 3 noites, né? Mas depois disso, depois que chegar o momento da aceitação, estudem. Estudem o diagnóstico, estudem tudo que é possível de
Ah, mas essa terapia aqui, será que funciona? Ah, ímãs não sei, dentro do tênis, funciona? Tipo, não se desespere em querer tudo que é terapia enlouquecidamente, de cair em, vamos dizer, em golpes, né? Porque Sim. tem pessoas que ficam vendendo tratamentos que não funcionam, né? E a gente se desespera em querer dinheiro. Agora tá muito em moda, dentro da paralisia cerebral, principalmente, tratamentos alternativos no México, na Índia, né? O pessoal fazendo vaquinhas enlouquecidas de 300 mil reais para ir fazer tratamento lá, como se fosse um milagre. Então, assim, ó, estudem, conversem para vocês irem num terapeuta e num médico e saber questionar, porque a gente não tem que dizer amém para todo mundo. Por quê? Isso aconteceu por quê? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Por que isso está acontecendo? Eu conheci muita gente com filho cardiopata, que eu acabei indo para essa linha, né? Que cardiopatia teu filho tem? Um buraquinho no coração. E o nome desse buraquinho? Ah, eu não sei. Como é que é o nome da cirurgia que teu filho vai fazer? Não sei. Vai fechar o buraquinho. Então, assim, estudem. Não aceitem, assim, qualquer coisa que as pessoas digam. Não se contentem com isso. Corram atrás, façam a parte de vocês. A gente tem internet hoje para ajudar muito. Para algumas coisas ela prejudica, né? Mas selecionar o que a gente pesquisa, o que a gente ouve. Isso. É muita informação. É muita informação e a gente tem que usar ela dos dois jeitos, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Porque é muita coisa. E para encerrar, então, também concordo com tudo que vocês disseram, né? Quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês, pela segunda vez. E eu só ganho com isso. Chorei 3 noites. Chore, mas se mexa. Faça o que tem que ser feito. Negar não vai ajudar. Né, gurias? Não vai passar. Não vai ajudar. Então, pode chorar, sim, porque eu acho que até o choro alivia, né? Porque às vezes a gente quer ser forte. Não, eu lembro que uma das noites que eu chorei, eu me ajoelhei e orei. Eu tenho muita fé. E eu pedi a Deus, eu vou fazer tudo que tiver que fazer. Mas ajuda. Que, né? Acredito que todas vocês já pediram isso, que ele melhore, que ele não tenha nada, que, né, ele consiga ser uma criança que se comunica. Enfim, eu fui pedindo, chorando. Nisso chegou o Vitor, meu filho mais velho, me abraçou. E nisso chegou o Luca. E ele viu que eu tava chorando, né, nós abraçados assim, e ele veio e também abraçou. Que amor. Eu não sabia o que estava acontecendo, né, porque ele tinha 2 anos. Agora ele tem 3. E independente do diagnóstico que vai vir agora em agosto, ele é meu filho, ele é nosso filho, enfim. Mas eu digo pra vocês, gurias, existe um Luca lá no início da terapia e existe um Luca agora. É outra criança. Eu sou muito grata àquela professora que me falou. E existe uma Gabriela de lá e uma de agora. Existe. Uma, né? Com toda essa força, resiliência que a gente falou aqui. Mas, assim, ó, o que as terapias fazem é assim, ó. As minhas irmãs, quem conhece sabe o quanto a gente é próxima. Elas se apavoram. Nossa, olha, As pessoas percebem, né? ele não, agora não para mais de falar, né? Esses dias eu quase que eu disse, para de falar no carro, não vou. Desculpa, Senhor, deixa que ele Não para de reclamar disso. Mas então, né, para encerrar isso, paciência, resiliência, fé, oração, acreditar, são os nossos filhos, não desistir nunca e também não desistir de nós, tá? Isso, muito obrigada mais uma vez. Merece que palmas, agradece. né? Palmas.